Bom dia a todos. Nós vamos continuar o nosso estudo sobre o culto. E nós paramos justamente na Confissão de Fé, capítulo 21. Se você não ganhou aquele livrinho, vou pedir para o Renner mostrar aí. Ele está perto dos livrinhos. Mostra aí para nós, André. Isso. Se você não ganhou aquele livrinho ali, pode pegar ali com o André ou com o Renner, e nós vamos ler o capítulo 21 da Confissão de Fé, continuar a leitura e a explicação desse tema tão importante para as nossas vidas, que é o culto. E nós paramos justamente sobre o domingo. É o ponto 7 do capítulo 21 da Confissão de Fé. Hoje vamos falar sobre o domingo. Todos acharam aí? Eu vou ler aqui, depois nós vamos ler dois textos que falam sobre o quarto mandamento e vamos ter a exposição sobre esse mandamento nessa manhã. Diz assim: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens em todas as épocas, Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por Ele, desde o princípio do mundo, até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último dia da semana e, desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que na Escritura é chamado Dia do Senhor, domingo, e que há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Vamos conferir isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11. Êxodo capítulo 20, do 8 ao 11. Vamos ler juntos esse trecho? Êxodo 20, 8 ao 11. Leiamos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Eu creio que você vai lembrar, em 2014, nós tivemos uma Copa do Mundo, né? E para o brasileiro é especial porque Copa do Mundo no Brasil, eu me lembro que no jogo de eliminação, né, foi 7-1, estou certo? Isso mesmo, 7-1. Eu sei que a Carmen foi à cozinha, preparar alguma coisa, quando ela voltou, estava 1. Ela foi pegar outra coisa, quando ela voltou, estava 3. Ela falou assim, não sei o que está acontecendo. Porque cada vez que eu vou à cozinha e volto, é mais um gol da Alemanha, né? Mas uma preocupação minha naquela época, eu estava no Rio Grande do Sul, eu era pastor missionário, lá na fronteira do Brasil com a Argentina, mas ainda assim, o culto era 7 horas. E caso a final da Copa do Mundo fosse com o Brasil, né, seria às 19 horas, no outro domingo. E é interessante que várias igrejas, eu já estava
acompanhando alguns pastores, até amigos, né, mudando o horário do culto. Não, nós não vamos perder isso, de jeito nenhum, né? E já estavam alterando o horário do culto, justamente para não perder o jogo. E muita gente falando assim, não, mas o que tem, né? É um jogo e tal, um jogo do Brasil, mas nós temos uma atividade mais importante do que o jogo, né? Foi dada pelo Senhor, que é o culto. E graças a Deus o Brasil perdeu e ninguém precisou alterar o culto. Alguns já estavam alterando, mas isso não foi possível. Irmãos, nós temos que discutir acerca desse mandamento. Será que ele é válido para os nossos dias? Se ele não é válido, e os outros mandamentos que foram dados, né, dos 10 mandamentos? O 4º mandamento permanece para nós hoje? Ou é a cultura que determina a guarda dos mandamentos? Então, nós temos que estabelecer alguns princípios aqui, se nós queremos cumprir a palavra de Deus. E o 4º mandamento faz parte dos 10 mandamentos que permanecem até hoje. É necessário nós estudarmos sobre esse mandamento, principalmente numa cultura nossa que relativiza as coisas, né? Como a ideia do 2º mandamento, né? A Bíblia é bem clara sobre não fazer imagens de Jesus. Essa semana mesmo, aquele ator que faz o The Chosen, né, ele deu uma entrevista, e aí perguntaram para ele assim, você já parou para pensar que antigamente, quando as pessoas oravam, elas tinham a ideia daquele Jesus de Hollywood, de olhos azuis e tal. Agora, quando as pessoas fizerem as suas orações, elas vão ter a ideia da sua imagem. E aí ele falou assim, isso daí é uma inspiração, né? Todo o meu trabalho, estou sendo usado por uma coisa boa. Mas a Bíblia proíbe fazer imagem, até imagem mental de Jesus. Nós não podemos, né? Aconteceu com esse mesmo ator que faz o papel de Jesus, que chegou para ele um pai, uma mãe com um filho cadeirante, e falou com ele assim, olha, o episódio que nós mais gostamos foi aquele que o paralítico é descido pelo teto e há um milagre. Será que você não podia fazer de novo? E aí ele falou assim, eu não sou Jesus, né? Eu não sou Jesus. Infelizmente, o nosso coração é uma fábrica de ídolos e muitos já têm projetado naquele homem a imagem, né? e até a fé no Senhor Jesus. Então é necessário que nós lembremos dos mandamentos. O 4º mandamento, por exemplo, ele foi dado para nós assim como os outros, né? Nós temos um prefácio ali dos 10 mandamentos, e o Senhor mostra a sua identidade no prefácio, lá aí em Êxodo 20. O que diz aí? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí Deus mostra a sua identidade. Deus dá a carteirada, né? Ele mostra a sua credencial. Ele é o Senhor, Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus da criação, Ele é o Deus da redenção. Ele tem todo o direito de ordenar. E aí Ele ordena. Qual é o seu primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, esse mandamento tanto proíbe o ateísmo, você não ter a Deus é pecado, como proíbe a idolatria. E, é claro, exige que o verdadeiro Deus seja adorado, temido, amado, louvado, honrado. Então, todo mandamento nós temos proibições e nós temos exigências. E aí entra o 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, e aí vai. Então fala sobre o modo como Deus quer ser adorado, não de forma material. Nós não produzimos imagens de Deus, nós vimos isso também.
né, de nenhuma das três pessoas. E sempre quando o povo caía em pecados assim, era duramente repreendido e disciplinado pelo Senhor. Depois nós temos o terceiro mandamento. Qual é? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento fala sobre o nome do Senhor, os seus atributos, as suas obras. Então nós não tomamos o nome do Senhor de qualquer maneira. O nome de Deus é o nome que está acima de todo nome. Ele deve ser exaltado. Inclusive, nós temos que tomar até cuidado para não usar o nome de Deus de qualquer maneira, para qualquer coisa. E até televisão e outras coisas popularizaram expressões, né? Tem gente que fala assim, às vezes o pai fala com o filho, a mãe, né? Pelo amor de Deus, fulano, escove os dentes. Já ouviu essa expressão? Pelo amor de Deus é uma coisa assim, uma apelação suprema. Como é que você apela pelo amor de Deus um negócio tão pequeno? Então é necessário que a gente guarde as devidas proporções daquilo que a gente fala. Então, pelo amor de Deus, é uma apelação muito grande para falar de qualquer coisa, né? O nome de Deus não pode ser usado de qualquer maneira, assim, para oração, para a santa invocação, é claro. Quando nós passamos por momentos aflitivos, Senhor, meu Deus, né? Mas não pode ser usado de qualquer maneira, à torta direito, né? Escorreguei na casca de banana e qualquer coisa, e já vai usando o nome de Deus como se fosse piada. Então, o nome de Deus tem que ser usado da melhor forma possível, e o nome de Deus é vestido. O povo de Deus carrega o nome do Senhor. Então, isso é muito importante. Quando eu não dou um bom testemunho de fé, eu estou manchando também o nome de Deus. Então, veja quantas coisas estão envolvidas aí. Até algumas expressões, por exemplo, misericórdia. Aí tem gente que usa, né? O sangue de Jesus tem poder. E várias coisas, só para qualquer coisa, né? Aconteceu alguma coisa na televisão que assustou, sangue de Jesus. E aquelas expressões evangelicais que um fala, depois o outro copia, e todo mundo vai repetindo, sem nem saber o significado. Então, tome cuidado para não usar o nome de Deus de qualquer maneira. Ele tem um nome precioso, é o nome. Os pagãos temem usar o nome do Deus deles de qualquer maneira. Eles não usam, né? A própria pronúncia do nome de Deus foi perdida. Por isso a gente não sabe se é Jeová, se é Iavé, se é Javé, né? Cada um tem uma noção, o que poderia ser, mas não se sabe ao certo a pronúncia do nome de Deus, tanto que o judeu tinha esse temor em pronunciar o nome de Deus de qualquer maneira. Então, esse nome a pronúncia foi perdida, nós não temos ao certo a pronúncia do nome de Deus. Isso para que nós pensemos, né? E aí, então nós vimos o objeto do culto, que é o Senhor, nós vimos o modo de culto, que é do jeito que Ele prescreveu, né? Nós não adoramos do jeito que nós queremos. E aí, voltando ao que nós falamos na última semana, a adoração a Deus é de acordo com as suas próprias leis, porque o culto não é para o homem, o culto é para o Senhor. Então, quando você vir uma igreja, assim, assistir, tem uma igreja muito animada, isso aí não é sinônimo de avivamento. Avivamento não é movimento físico, ou gente animada, ou gente, tem uma gente muito animada ali cantando, pulando, isso aí é um avivamento. Não, avivamento é mudança de vida. Avivamento são pessoas que são transformadas pelo Senhor, são pessoas que são pessoas de oração, consagradas, que se arrependem dos seus pecados. Isso é avivamento.
e não movimento. Então, não confunda avivamento com movimento. Quando você vê uma igreja animada, você fala, ah, não, uma igreja animada, né? Mas avivada é outra coisa. E avivamento também não pode ser produzido pelo homem. Avivamento é coisa de Deus, né? Nós devemos buscar o avivamento, mas é Deus quem dá o avivamento. Não é um movimento humano, né? É Deus que derrama da sua graça de forma especial. Então, é isso que nós temos que falar. Aí, voltando a falar sobre o culto. Então, o primeiro mandamento fala sobre o objeto do culto, que é o Senhor. O segundo fala sobre o modo de culto que ele mesmo prescreveu. O terceiro fala da forma, porque é de forma reverente, é o nome de Deus que está sendo invocado. E o quarto mandamento vai falar do dia. E qual a diferença, irmãos, dos demais mandamentos para esse quarto mandamento e o quinto? Dá uma olhada aí no texto, veja qual a diferença do quarto e do quinto mandamento para os demais. Está bem no início. Lembra, né? Os demais mandamentos começam com que palavra? Não. O primeiro é, não terás outros deuses. O segundo, não farás para ti. O terceiro, não tomarás. O quarto, lembra-te. Então, veja que começa de forma positiva, diferente dos demais mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificares. E Deus já sabia que nós teríamos o hábito de esquecer, né? Então, quando fala aí, lembra-te, o primeiro princípio é lembrar da criação. Nós nos lembramos que Deus fez os céus e a terra em 6 dias, e ao 7º dia descansou. O que significa isso, que Deus descansou? Ele estava muito cansado, é isso? Deus se cansa? Deus não se cansa, né? Mas o descansou aí, que ele cessou a sua obra criativa. A partir do 7º dia, Deus não faz mais nenhum trabalho, né? Nenhuma obra, não cria mais, né? E continua, claro, dominando sobre tudo, todos, regendo com a sua providência todas as coisas, sustentando tudo que ele criou, mas ele não cria mais, né? Então, o domingo, ou sábado cristão, porque a palavra sábado é descanso, literalmente significa descanso, foi criado por causa do homem. O homem precisava ter um dia para se lembrar, primeiro do Criador. Primeira coisa, você se lembra do Criador. E a partir da ressurreição de Cristo, você se lembra do seu Redentor. Então, você se lembra do seu Criador e do seu Redentor no dia estabelecido por Deus. Vamos entender, então, cada parte desse mandamento. Nos diz, então, lembra-te, pois desde a criação, todos os povos observavam um dia de descanso. Tinham alguma maneira de o guardar. Somente o 4º mandamento começa com essa palavra. Por isso, essa palavra deve trazer em mente 2 obras de Deus. A criação, Deus criou todas as coisas pelo seu poder, e a redenção, Deus nos livrou da condenação eterna. Olha só o que o breve catecismo fala na pergunta 58. Eu vou ler a pergunta aí, e vocês que estão com os símbolos de fé, vão ler a resposta para mim. Que exige o 4º mandamento? Quem pode ler para mim? Isso. Então, o 4º mandamento estabelece que nós dediquemos um dia ao Senhor. O que diz lá em Levítico 19:30? Quem pode ler para nós?
essa é uma grande razão, né? Eu sou o Senhor. Então, esse mandamento não foi revogado. Assim como os demais mandamentos que nós temos do Senhor, esse mandamento, e todos os mandamentos, se você for reparar no Novo Testamento, Jesus amplia a noção do mandamento. Não é só o ato que está em jogo, mas tudo que envolve. Por exemplo, Jesus diz assim, está escrito, né? Não matarás. Mas se você odiar o seu irmão, você quebrou o mandamento. Está escrito, não adulterarás. Mas se você olhar com olhos impuros, você quebrou esse mandamento. Então, Jesus mostra para nós que vai muito além da ação. Isso vem antes da ação. Tem a ver com o pensamento. E o quarto mandamento, Jesus também afirma que Ele é o Senhor do sábado. Ou seja, Ele não revoga esse mandamento, Ele só aplica. Explica como deve ser feito, né? Então é isso que nós vamos aprender no dia de hoje. Na pergunta 59 aí do breve catecismo, eu vou ler a pergunta e outra pessoa lê a resposta. Qual dos 7 dias designou Deus para esse descanso semanal? Quem pode ler para nós? Isso. Então, o vocábulo sábado na Bíblia vem da palavra Shabá, que significa repouso, descanso. Na nossa língua, o 7º dia da semana chama-se sábado, mas isso não ocorre em todas as línguas. Em alemão, por exemplo, o 7º dia da semana chama-se Sonnabend, é isso mesmo? O Christian pode me ajudar. Véspera do Sol, ou Samstag, dia de Saturno. Em francês, Samedi, dia de Saturno. Em inglês, Saturday, dia de Saturno. Logo, o 7º dia e sábado não são a mesma coisa. O que a lei ordena é a guarda de um dia de descanso por semana. E isso nós guardamos. Quando guardamos o domingo, estamos cumprindo o 4º mandamento. O calendário dos judeus lhes foi dado na saída do Egito. Os crentes em Cristo não estão obrigados a guardar o mesmo dia da semana que os judeus guardavam, e muitos ainda guardam. Guardando o domingo, não estamos quebrando o 4º mandamento. Então, Deus não designou o sábado para ser guardado, mas o dia de descanso. E até a ressurreição de Cristo, o dia de descanso era o sábado, o 7º dia, né? Coincidentemente, na nossa língua, significa sábado, é o nome sábado. Então, não é guardar o sábado, é guardar o dia de descanso. É isso que foi determinado. Por que nós guardamos o domingo? Algumas razões. Primeiro, Jesus ressuscitou no domingo. Essa é a primeira razão, né? Jesus ressuscitou no domingo. Leia aí João, capítulo 20, vamos conferir os textos. João, capítulo 20, vamos ler todos juntos esse? Olha o versículo 1. O que está escrito aí? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Então aconteceu a ressurreição de Cristo, que dia? No primeiro dia da semana. Então, as razões para nós guardarmos o domingo. Primeiro, por conta da ressurreição de Cristo. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre os crentes no Pentecostes, ou seja, no domingo. 50 dias depois, no domingo, caiu no domingo. Os apóstolos e os discípulos, após a ressurreição de Cristo, passaram a guardar o domingo. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16. Olha só o que nós lemos. 1 Coríntios, capítulo 16. Olha o versículo 2. O
Quem achou pode ler. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, vai juntando para que se não façam coletas quando eu for. Isso, no primeiro dia da semana as ofertas eram levantadas, ou seja, no domingo. O povo de Deus passou a se reunir no domingo. Jesus aparece para os discípulos, né, voltando lá em João 20, no domingo. Olha só, lá no versículo 19, né, João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, Jesus pôs-se no meio deles. Ele aparece para os discípulos. O que acontece? Tomé não estava lá. E lá no versículo 26, diz assim, passado 8 dias, e é necessário a gente lembrar que eles contavam os dias assim, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 8 dias. Né? Então, domingo, no outro domingo, Jesus apareceu para Tomé, né, diante deles. Então, até a ressurreição, né, ao terceiro dia, não é em 3 dias literais. Sexta, sábado, domingo. Então, Jesus morreu na sexta-feira e no domingo ressuscitou. Mas não é em 3 dias, não é em 3 dias, é ao terceiro dia. Né? Ressuscitou o terceiro dia. Sexta, 1, sábado, 2, domingo, 3, o terceiro dia. Então, é essa conta que as Escrituras, assim que eles contavam o tempo, né? Os dias, e Jesus apareceu, então, novamente, no domingo. O Novo Testamento chama domingo dia do Senhor. Os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana. E, por fim, a tentativa de levar os crentes a guardarem o sábado e não o domingo, primeiro dia da semana, é inovação adventista sem nenhuma base na palavra de Deus. Ellen White, a profetisa da igreja adventista, teve um sonho, uma visão. Ela viu uma auréola. Você sabe o que é auréola? Aquele negócio de anjinho, né, que o pessoal põe, né, que pinta. Sobre o 4º mandamento. Ela sonhou com isso. E a partir de então ela disse, olha, quem não guardar o 4º mandamento está condenado. Inclusive, eles afirmam categoricamente que a besta do anticristo é o domingo, os adventistas, né? Ou seja, quem está guardando o domingo está seguindo a besta do anticristo. Então, isso é muito grave. Quando você olha para a história da igreja, você vê que era guardado o domingo. Né? Então, não houve nenhum questionamento, desde a ressurreição de Cristo, quanto à guarda do domingo, na história da igreja. Depois, com o surgimento dos adventistas agora, né? Essa mulher que teve essa visão, esse sonho dela mesma, né? Começou a dizer, não, agora tem que guardar o sábado, não é mais o domingo. Nós temos que ter muito cuidado com pessoas que têm visões fora da palavra de Deus. Nós não acreditamos. Inclusive, semana passada, vou contar uma coisa aqui para vocês, né? Estava ali na porta com o reverendo Ludigero, e aí passou uma visitante e falou para ele assim, pastor, eu vi atrás do Senhor 2 anjos, grandes, com as asas abertas e tal. Aí o pastor Ludigero só falou assim, só 2? Saiu bem, né? Só 2. Claro que é incontáveis legiões de anjos, todos os lugares que a gente não vê, né? Mas tem gente que acha que está vendo anjo, que está vendo certas coisas. Mas nós não temos essa capacidade. Se nós tivéssemos a capacidade de ver o mundo espiritual, o que nós não estamos vendo, nós iríamos ficar meio pirados, né? A gente não vê o mundo espiritual. A gente vê o mundo físico, né? O que os nossos olhos, e ele pregou justamente o contrário, né? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então você está aqui não porque você viu, você está aqui porque você não viu, e você é bem-aventurado por isso. Você não viu Jesus, você não viu a crucificação, você não viu a ressurreição, você não era testemunho ocular, mas ainda assim Deus te chamou, né? Então, nós estamos aqui porque não vimos, não fomos testemunhas, não estamos vendo, mas é pela fé.
O justo viverá por fé. Estamos aqui pela fé na palavra de Deus. Nós cremos, por isso estamos aqui, né? Não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. E é por essa fé nós somos chamados. Então, nós temos que ter muito cuidado com pessoas que têm essas supostas visões, né? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Paulo tem uma palavra bem clara sobre essas questões. Gálatas, no capítulo 1. Quem lê aí para nós, versículo 9, o 8 e o 9. Gálatas 1, 8 e 9. O que diz aí? Alguém sabe o que significa anátema? Amaldiçoado, maldito, né? Então, Paulo está dizendo, mas ainda que nós, se o próprio apóstolo Paulo aparecesse, né, ou mesmo, e os apóstolos, os demais, ou mesmo um anjo vindo do céu, olha o perigo do anjo, hein? Vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Ele repete, assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste, seja maldito. Então, não recebemos palavra extra-escritura. Eu tenho uma palavra para a sua vida. Aí você tem que perguntar assim, aonde? Qual texto? Né? A palavra está aqui. Então, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu leio a Bíblia. E alguém disse que, se eu quero ouvir a voz de Deus em voz alta, leia a Bíblia em voz alta, né? Então, não espere um anúncio do céu, um telegrama especial, uma palavra retirada de não sei aonde. Deus fala conosco na Escritura. O Espírito fala conosco na Escritura. Pela pregação, pelos estudos da palavra, Deus tem falado. Então, como é que eu vou fechar esse livro e vou dizer assim, não, tem coisa melhor? O perigo é que todo aquele que confere autoridade a qualquer um que diga está ouvindo da parte de Deus, torna essa pessoa superior à Bíblia. Suponhamos, né? Está ali na porta, chega uma pessoa e fala assim, não, eu tenho uma visão para você. Aí eu falo assim, não, eu aceito. Qual é a visão? Eu desprezei a Bíblia. Né? Que se você tem uma visão para mim quentinha, né? Fresquinha, que não está na Bíblia, para que Bíblia? Para que estudar a Bíblia? Né? Dá tanto trabalho estudar, fazer um sermão, e é prazeroso, mas dá trabalho. Né? Alguém disse que o sermão é 90% transpiração e 10% inspiração. Aí tem gente que fala, não, é só ir lá e falar. Não é assim, não. Tem que estudar, senão não vai falar o que Deus está falando. Então é 90%, vamos ver o que diz, né? Vamos chegar ao significado do texto, vamos fazer uma aplicação para os nossos dias que não seja descabida. Então, isso é o sermão. Agora, é claro que Deus ilumina, né? Ilumina e nos direciona, mas eu preciso estudar. Então, é importante, e os crentes não podem dar crédito a visões fora da Escritura. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Várias pessoas já entraram em problemas por dar ouvidos a palavras fora da palavra de Deus. Então, se vier para você, eu estou vendo, espera aí, tem que trocar o óculos. Se a pessoa usar óculos, tem que trocar. Se não usa, tem que usar, né? Porque se eu estou vendo, tem que ver direito. E a Bíblia nos diz tudo o que nós precisamos hoje. Ok, irmãos, alguma pergunta até aqui? Isso. Isso. A guarda dos judeus, por exemplo, é bem minuciosa, né? Eu sei de uma história que eu tive em São Paulo,
fazendo um módulo, e aí eu fui com um pastor amigo visitar um primo dele, num dia lá, depois da aula, e aí, olha, ele falou assim, aqui, o prédio aqui é cheio de judeus, e ele contou que no sábado, eles nem apertam o botão para descer. Eu falei, mas como é que eles fazem? Não, eles ligam para o porteiro apertar. Eu falei, é mais difícil, né? Então você fica assim, esperando o elevador, mas tem que abrir a porta. Abrir a porta, eles entram e esperam o porteiro lá chamar o elevador. Não é mais fácil, né? Então, assim, umas leis assim que fogem o que a palavra de Deus nos diz, né? Então, não é uma guarda, não é uma obediência evangélica, por exemplo, nossa, da guarda do Senhor. Nós sabemos que nós estamos muito aquém do que nós precisamos, né? Precisamos sempre melhorar na guarda dos mandamentos de Deus, mas ninguém vai ser salvo pelas obras, né? Pela graça. Então, eles colocam uma série de regras ali na guarda que deixa a gente assustado, né? E os adventistas são piores, porque eles creem que quem não guardar o quarto mandamento vai para o inferno, está condenado. É salvação por obras, né? Sim. Exato, boa palavra, né? Então, temos que ter esse filtro mesmo, para não cair, né, nas artimanhas. Sim, primeiro o André, depois nosso irmão. Uma boa pergunta. Se eu quero conhecer Jesus, eu preciso das Escrituras, né? Todo mundo que assiste filmes sobre livro, todo mundo fala assim, o livro é melhor, né? O livro é melhor. E na Bíblia não é diferente, né? O Jesus The Chosen pode nos dar uma ideia completamente diferente do Jesus da Bíblia. Teve um episódio, por exemplo, me mandaram um trechinho, né, que Jesus se perde. E aí, depois, quando ele era adolescente e tal, uns 12 anos, por aí, né, José e Maria repreendem ele no final, né? Mas isso não está na Bíblia. Olha, não faça mais essa malcriação. Jesus não pecou, né? Quando ele estava ali, estava na casa do Pai, estava fazendo a vontade de Deus, né? Então, na série, ficou parecendo que ele desobedeceu o pai e a mãe, né? E não foi isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os filmes, né? Vários filmes sobre Jesus, né? Eu me lembro que quando a Record
produziu, né? Claro que esse é muito, a produção milionária, coisa muito melhor, mas quando a Record produziu Os Milagres de Jesus, era engraçado de onde eles tiravam tanto personagem, né? Porque eles acharam o marido da mulher do fluxo de sangue, o avô da mulher do fluxo de sangue, né? O pai, a mãe, o tio. Então, coisa que a Bíblia não diz, né? Então, é claro, para tornar uma série apalpável, agradável, muitos elementos ali são elencados, né? Por exemplo, o pecado de Davi, eu dei esse exemplo aqui na quarta-feira. A gente sabe que Davi adulterou, mas a Bíblia não pinta em cores, né? Com uma cena de adultério, isso é bem diferente. Você começa a se envolver naquilo que a Bíblia não queria que você se envolvesse, né? Então, fique com o livro, sempre fique com o livro. Uma série secular a gente sabe que é mentira mesmo. Então, eu vou assistir uma série, um desenho, né? Você sabe que não, né? Pode ter coisa boa, pode ter coisa ruim, mas a gente fica com o livro. Então, eu recomendo que vocês venham nas quartas-feiras, que nós começamos a estudar a respeito das duas naturezas do Redentor. Você sabia que a pessoa do Redentor é ao mesmo tempo infinito e finito? Imutável, imutável? Todo-poderoso, todo fraqueza? Então, se você vier na quarta, né, você vai ver, eu assisti os estudos, o que a palavra de Deus nos diz. Então, a Bíblia tem muito mais coisas sobre Jesus que não vai ser retratada, né? E não tem como, né? Sem falar do segundo mandamento, que permanece para os dias de hoje. Então, ao projetar uma imagem de Jesus, eu acabo me assemelhando, né? Tendo esse coração aí nesse Jesus que não é o da Bíblia, né? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Não recomendo também, vários colegas não recomendo que a gente fique com a Bíblia. E o segundo mandamento é claro para nós: não fazer imagens de nenhuma das pessoas da Trindade, né? Então, vamos ficar com o livro. Vamos ficar com o livro. Meu irmão, você levantou a mão também? É o quarto mandamento. E o que significa a palavra sábado? Descanso. Então, ele está dizendo, guardarão os Shabá. Até a ressurreição de Cristo era o sétimo dia. E a partir da ressurreição de Cristo, o primeiro dia da semana. Então, em todo o Antigo Testamento, você vai ler isso mesmo, o sábado. Porque o que significa sábado? Descanso, né? E qual que é o dia de descanso? Era o sétimo dia, e a partir da ressurreição de Cristo, passou a ser o primeiro dia. E os pais da igreja, os reformadores, ninguém questionou isso. Tanto que a boa teologia que nós temos, a confissão de fé, os nossos credos, só pontuam a respeito, né? Então, com o surgimento dos adventistas, alguém viu, não, mas Ellen White viu, né? Esse é o problema, você confiar em visões extra-escritura, né? Esse é o problema. Então, irmãos, continuando o que nós estamos falando, sim, Hebreus 4:10, vamos dar uma olhada? Hebreus 4:10. Exato. O que significa sábado? Descanso.
Exato. E nós continuamos guardando o sábado quando guardamos o domingo. Hebreus 4:10 fala sobre isso, né? Vamos dar uma olhada aí. Quem achou pode ler para nós. Então, é o cumprimento do que o nosso irmão está lendo. Porque quando a palavra descanso foi usada pela primeira vez, ela se referia a Canaã. O conceito de descanso era o descanso da perturbação dos seus inimigos, da nação de Israel. Para os leitores dessa carta, essa expressão tem um significado especial. Para o crente, o dia do Senhor não é somente um dia de descanso das atividades temporais, mas um descanso espiritual. Tem a ver com deleitar-se em Deus nas suas palavras, nas suas promessas, no seu querer. É um descanso do pecado e é uma amostra do descanso eterno. Por isso que os puritanos chamavam o dia do Senhor de feira da alma. Então, quando você, por exemplo, vai a uma feira, né, e tem promoções e coisas ali, você compra tudo que você precisa ali para sua casa e tal. Mas e o domingo? Domingo é a feira da alma, onde sem dinheiro você compra coisas espirituais, você adquire coisas imprescindíveis para a sua vida, no estudo da palavra, nos cânticos, nas orações, na pregação. Então, hoje é o dia da feira da alma, de você se alimentar e abarrotar as suas despensas com as coisas espirituais. Então, mais do que não é uma obediência legalista, é uma obediência evangélica. Nós temos um deleite, um prazer. Por isso que a gente diz que é um privilégio o dia do Senhor. É um dia especial, que hoje eu vou encher o meu coração da palavra de Deus. Aí tem gente que diz assim: ah, pastor, mas minha vida é tão corrida, não tenho tempo para fazer culto doméstico. Domingo é o dia, né? Minha vida é tão corrida, não tenho tempo para conversar com os meus filhos. Domingo é o dia. A vida é tão corrida, não tenho tempo para ajudar quem precisa. Domingo é o dia, né? Então veja como esse deleite espiritual, domingo é um dia especial para isso. Então é um dia para que você deixe as atividades seculares, a internet, o celular, a televisão de lado e concentre-se nas coisas de Deus. É um dia especial para isso. O que você pode nos outros dias, faça nos outros dias e deixe o domingo como um dia especial, né? Durma sábado mais cedo, porque no domingo, você sabe, vai começar o dia muito bem, na presença do Senhor com os seus irmãos, colhendo coisas espirituais para a sua vida, coisas maravilhosas, coisas importantes. Então, esse é o dia do Senhor, né? Para os puritanos, era a feira da alma, era um momento especial, onde o povo de Deus estava reunido, ganhando coisas que o dinheiro não pode comprar. E, aliás, é de graça, né? Então, use o dia do Senhor para isso, para se deleitar em Deus. Desligue o celular, desligue as outras coisas, né? Vai ver as outras coisas, depois, no final do dia, você pode ligar. Aí, durante o dia, se deleite nas coisas santas. Vai ler a Bíblia. Ah, não tenho tempo para ler a Bíblia. Use o domingo. Por que não lê no domingo? Pegue e lê no domingo, né? Deixe as demais atividades para os outros dias. Então, esse dia foi criado por nossa conta, porque nós temos a tendência de esquecer das coisas. E esse é um dia para lembrar da criação, lembrar do Criador, lembrar da redenção. Esse é um dia especial. O nosso breve catecismo vai falar sobre isso. Pergunta 60, quem pode ler para mim? De que modo se deve santificar o domingo? Quem lê aí? Então, olha só como nós devemos santificar o domingo, né? Um repouso santo
e culto santo, né? Então, são duas coisas importantes nesse dia: repouso santo e culto santo. Então, não se trabalha no domingo. Deixe o seu trabalho de segunda a sábado. Faça suas coisas de segunda a sábado. Deixe o domingo com a mente tranquila. O domingo voltado para o Senhor, né? Professores, não corrijam prova no domingo. Deixe, né, de segunda a sábado. Mas eu tenho que entregar na segunda. Corre segunda mais cedo, né? Mas no domingo, deixe um dia de descanso. Porque você precisa disso. Nós precisamos de descanso. Para a sua saúde física, mental, você precisa disso. Você precisa parar, né? Nós vivemos numa sociedade que busca e tem muitas atividades, né? E com o celular, essas atividades estão bem mais próximas de nós. Então, às vezes, você saiu do trabalho, está em casa, mas o trabalho está na sua mão. O trabalho começa a pipocar, né? Mas eu já saí do trabalho, mas o trabalho continua. Então, nós precisamos descansar de um período. Não, hoje eu não vou mexer com isso, não. Deixa para amanhã. Amanhã eu vejo essas coisas. Porque se eu mexer com tudo todo dia, né, eu tenho uma necessidade de descanso. E essa necessidade foi dada pelo próprio Deus, né? É um descanso das nossas obras, porque nós sabemos que enquanto descansamos, Ele trabalha. Deus não descansa. Deus não precisa descansar, mas nós precisamos descansar. Então, coisas permitidas no domingo, né? Domingo proibidas. Domingo não é dia de estudar para a prova. Tem várias provas que acontecem no domingo, mas deixa para estudar de segunda a sábado, né? Infelizmente tem provas que caem no domingo, você vai fazer e tal, mas deixa para estudar de segunda a sábado. Não é dia de fazer tarefas domésticas, né? O que é imprescindível é uma coisa, mas deixar tudo para o domingo. Eu era seminarista numa congregação lá em Belo Horizonte, sempre conto essa história, né? Porque todo domingo tinha uma família, a família inteira, eles se assentavam assim no primeiro banco, e assim quando começava a primeira leitura, ele já, né, começava a dormir. E aí eu pensei que fosse eu, né? Não, às vezes é porque eu não preciso melhorar, falar de forma mais forte, alguma coisa assim. Eu convidava alguns seminaristas, colegas, para me ajudar na congregação a pregar, e com todos eles dormiam. Eu falei, então, não é só eu. Se dormir só comigo, eu entendi, né? Entender o negócio. Mas com todos. Aí eu fui perguntar, olha, irmãos, o que acontece? Parece que toda vez que vocês chegam, vocês estão assim, mortos. Aí eles confessaram, falaram, seminarista, hoje, por exemplo, eu faxino a casa todinha, hoje eu lavo a roupa, hoje os meus filhos, meu marido vai jogar futebol, o dia inteiro no futebol, no racha e tal. Quando a gente senta aqui à noite, nós estamos assim, a capa do Batman, né? Então, é um momento de paz, né? Que aí eu vou dormir. Só que, irmãos, né, não é para isso. Então, nós temos 6 dias para fazer essas coisas, né? E podemos nos programar. Quando você tem um compromisso, o que você faz? Você se programa. Olha, tem um compromisso, não vou poder fazer isso, né? Então, evitar não é uma obediência legalista, novamente, é uma obediência evangélica, é por amor, né? Evitar de fazer certas coisas para deixar o domingo ser um dia agradável, um dia onde você pode se deleitar no Senhor, se deleitar na sua palavra, né? Você pode aprender do Senhor com os seus irmãos, descansar, né? Durma à tarde, descanse um pouquinho mais. Eu não tenho esse hábito, faça isso no domingo, né? Descanse, pare, né? Desative o celular um pouquinho, você vai ver como que a sua vida vai melhorar. Os outros 6 dias vão ser muito melhores se você cumprir o que Deus estabeleceu para você na sua vida. Sim, meu irmão.
Ótimo. E é exatamente o que o catecismo diz, né? Então, é um dia de descanso e diz assim, ó, exceto o tempo preciso para as obras de pura necessidade e misericórdia. Então, a gente não pode pensar assim, não, mas eu só descansar, né? Mas se acontecer alguma coisa na minha família, eu tenho que ajudar, tenho que estar lá, né? Como aquela história a parábola do bom samaritano, né? O pessoal indo para a igreja, sacerdote, os fariseus, os escribas, né? Todos aparatados, não quiseram parar, e só o samaritano que ajudou aquele que estava com necessidade. É claro, aí Jesus diz, olha, quem que foi o próximo, né? Então, nós temos que usar também um bom tempo para misericórdia. Se eu sei que alguém está precisando de ajuda, eu preciso, né, gastar esse tempo. Tenho esse tempo, né, graças a Deus, no nosso país, é um país livre que ainda nos dá essa possibilidade. Em países muçulmanos, por exemplo, isso aí, guardar o dia do Senhor é impossível, né? Então, é muito complicado em países onde há perseguição, né? Nós temos um país livre e nós podemos ainda guardar, né, o dia do Senhor e fazer isso, né? As obras de misericórdia, que são também para esse dia. Sim, meu irmão. A partir da ressurreição de Cristo, todos os cristãos guardavam o domingo. Nós lemos vários textos que no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, os cristãos celebravam o culto, a ceia e tudo mais. Isso, e nós guardamos o domingo, que é o dia do Senhor, que nós temos visto. O sábado cristão é o domingo, é o dia do Senhor. Então, duas coisas que nós fazemos no domingo: o descanso santo e o culto santo. Aqueles que não se importam com o dia do Senhor estão se esquecendo das obras de Deus, a criação, em primeiro lugar, e a redenção. É importante lembrar o que o irmão está falando, sempre que a gente interpreta a Bíblia, na progressão da revelação, né? Se eu pego um ponto do Antigo Testamento, por exemplo, tinha a lei da pá. Aí, não, tem que cumprir o que está escrito, a lei da pá. A lei da pá, a pessoa tinha que levar uma pá e fazer necessidade fora do acampamento e tampar, né? Cavar o buraco e tampar. Por que a gente não cumpre essa lei hoje? Porque essa é uma lei cerimonial, né? Civil, né, no caso. Tinha que fazer coisa fora do acampamento. Então, eu tenho que acompanhar a progressividade da revelação. No Antigo Testamento, antes da realidade vir Cristo, era guardado o sétimo dia. A partir da realidade de Cristo, nós guardamos o primeiro dia. Sim.
Esse texto tem a ver mais com as festas de Israel e costumes, né? Mas o dia do Senhor é o domingo, né? Então, a gente vê desde a igreja primitiva guardava o dia do Senhor, a ressurreição de Cristo, o Pentecostes. Então, eventos muito importantes para o povo de Deus que aconteceram no domingo e tirando a revelação que garante isso, a história da igreja conta a mesma história. Quer dizer, os pais da igreja, os reformadores, os pré-reformadores, todos tinham isso alinhado, que era o domingo, né? Então, nós temos o argumento bíblico, o argumento histórico, né? E só com os adventistas, depois com a seita, uma revelação extra-bíblica, alguém disse, não é mais o domingo, né? Então, o dia do Senhor é hoje o domingo. Sim. Para nós, o árabe, a tradução do domingo, a gente consegue assimilar melhor essa ideia. Porque quando se diz ahad, quer dizer, eu não sei do hebraico, eu não sei de onde é a raiz de domingo, né? Outras traduções, mas no árabe é muito claro. O eheknet de armaham, então, o ahad é o primeiro dia, é Uhum. o domingo. Para nós, ahad é domingo. Então, para nós é mais fácil a gente assimilar essa ideia, porque já no numeral, ela já tem a mesma raiz, né? Ahad, domingo, para nós. Uhum. Não, e a própria palavra sábado é descanso, né? Então, Deus não ordenou que guardasse o sábado, é o dia de descanso, E né? sabe, quietude, né? Não é quietude a palavra em português, mas é algo bem descanso mesmo. Aí vem ahad, que é o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Isso. E nós vivemos dias difíceis porque a nossa cultura suplanta muita coisa, né? Então, o problema não está no mandamento, que é bom, é puro, é agradável, né? O problema está em nós. Então, né? Sim. Olha só. Eles abrem o cristão fecha. Então, é curioso, né? Uhum. Só que eles também descobriram que domingo é dia bom de faturamento. Então, Olha lá. É isso. você trata de um país tão turístico igual o Líbano. Então, o muçulmano, a maior loja de doce do mundo é no Líbano, né? Doce árabe. Ela não fecha no domingo. Se ela fechar no domingo, ela não morta, né? Então, olha como é que... E na sexta-feira também eles não fecham. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? Então, duas coisas importantes nesse dia: o descanso santo, né? E o culto santo. É um dia especial para o culto. Então, nós deveríamos, quando formos escolher até as nossas profissões, né? As crianças, adolescentes, olha, trabalhe num trabalho que dê para você estar na igreja no domingo, né? Cultuar com seus irmãos no domingo. Por exemplo, jogador de futebol não tem como fazer isso, porque está sempre jogando, domingo, né? É difícil. Ser jogador de futebol já é difícil, né? Já é difícil porque você tem muitas tentações ali. E claro que a gente sabe que existem profissões e coisas que não podem parar, né? Médico, policial, exército, são coisas que não podem parar. Mas outras coisas, né, que a gente pode deixar para fazer em outros dias, dá para a gente pensar a respeito. Sim, meu irmão. Parece que a gente está vendo só de uma questão de tradução diferente. Brasileiros, nós temos sábado, e para nós tem um significado. Mas a Bíblia sempre se refere ao primeiro, ao segundo, ao terceiro, ao quarto, e ao sétimo dia da semana, né? Ela não fala segunda, terça, quarta. E o sétimo dia é o sabá, é o dia de descanso do Senhor. É só isso que ela afirma. Isso. Que é domingo, que é sábado, que é segundo. A gente segue pelas questões de criação da igreja primitiva, que é o domingo, né? O primeiro dia da semana do Senhor que apareceu, o Senhor tem o princípio, o Senhor tem isso. A igreja adotou isso como base fundamentada no que Cristo estabeleceu. Não tem nada a ver com introdução
Uhum. Como tem significado na nossa língua, como a Ruda explicou no árabe, e também de outras maneiras, é simplesmente entender o primeiro ao sétimo dia da semana. O sétimo é o sábado, é o dia de descanso do Senhor. Isso mesmo. Irmãos, concluindo aqui, depois, se der tempo, a gente faz mais uma pergunta. Jesus é o nosso descanso. Em sua presença, cessamos os nossos deveres diários e ouvimos a sua voz. Olha o que diz Lucas 10, 38 a 42, para a gente encerrar. Lucas 10, 38 a 42. Quem achou pode ler bem alto para nós. É isso. Nós devemos escolher a melhor parte, né? E a melhor parte no domingo é o culto santo, é o dia do Senhor. Então precisamos priorizar essas coisas nas nossas vidas. Não é a cultura que determina o que nós devemos fazer, é a palavra que determina a nossa vida. Então, que essa palavra nos ajude a desvencilharmos das nossas coisas, a mudarmos os nossos hábitos, né? Nós temos que nos perguntar: você está agradando a Deus pelo modo como gasta o seu dia, o dia do Senhor? Outra pergunta: se você tem família, o domingo é um dia feliz para os seus filhos? E a terceira: que mudanças você julga que o Senhor requeriria que você fizesse na maneira pela qual você ou sua família usam o seu dia? Então você pode reunir a família e conversar a respeito. Como nós podemos guardar melhor o dia do Senhor? Que mudanças nós precisamos fazer? O que eu preciso fazer na minha vida? Porque o mandamento é puro, é justo, é bom. Nós que somos maus, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e pedir ajuda ao Senhor. Senhor, que eu guarde esse dia. Esse mandamento não foi revogado, a sua palavra não foi revogada, né? A sua palavra é permanente. Que Deus nos ajude nos nossos afazeres e no nosso domingo. Nós não temos mais tempo? Sim. É só uma cultura inútil. Os mais velhos, talvez, que gostam de futebol, devem lembrar disso. A Copa do Mundo de 1966 foi na Inglaterra. Não tinha jogo no domingo. Então, nenhum jogo da Copa do Mundo foi realizado no domingo. Hoje em dia já está completamente. Então, é aquela história, né? É nós que temos que mudar mesmo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pedir ao nosso presbítero Jorge, faça essa oração. Amém. Irmãos, hoje à noite, culto às 19h30,
E também, na semana que vem, nós temos 2 compromissos, né? Na quarta-feira,